meu amigo, estamos dando sequência então à nossa jornada conhecendo a Bíblia. Hoje o livro de 2 Samuel. Como nós vimos em 1 Samuel, o rei Saul havia morrido e então Davi estava no deserto, fugindo dele, com um pequeno exército que Deus havia dado a ele, homens que eram leais, eram fiéis. E então agora no livro de 2 Samuel vai contar a história do reinado de Davi, desde o momento em que Davi se torna rei, até o momento em que Davi morre. Então tem toda a história do reinado de Davi. Como nós vimos, Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele escreveu salmos, muitos salmos, ele fez muitas coisas, derrotou o gigante, foi fiel, foi leal, inclusive leal a Saul, quando Saul não era leal a ele, quando Saul o perseguia. E nós vamos ver então o lamento no capítulo 1. Davi fica muito triste com o que aconteceu, inclusive ele manda punir o homem que matou Saul, porque ele não fica feliz com a morte de Saul. Assim a palavra de Deus também diz que Deus não se alegra nem mesmo com a morte do perverso. Deus não quer que ninguém morra, Deus não quer o mal de ninguém. Assim também Davi não se alegrava com a morte de Saul. Então nós vemos o lamento de Davi por Saul e por Jonatas, o seu amigo, no capítulo 1. No capítulo 2, então, Davi inicialmente ele é aclamado rei sobre Judá, a tribo de Judá, que é a própria tribo de Davi, declara Davi como rei. Porém, nós vemos que as outras tribos de Israel, estavam lutando contra Davi. Alguns estavam querendo colocar então dos filhos de Saul como rei. E isso vai terminar depois de alguns dias, de algumas batalhas, Então Davi acaba se consolidando como rei, E ele constitui algumas alianças ali, Ele faz aliança com Abner, Ele faz várias alianças ali para constituir o seu reino, então, sobre todo Israel, O filho de Saul, que era Isbosete, ele acaba também morrendo nessa história, e ele tinha um filho, um menino pequeno chamado Mefibosete. E nós vamos ver então que esse Mefibosete foge e na queda ele cai, e ele é um neto então de Saul. Ele é um dos poucos que sobreviveu da família de Saul depois dessas várias batalhas que teve pelo trono, Mefibosete foi um dos poucos que sobreviveram, E esse menino Mefibosete vai ser coxo durante toda a sua vida por causa da queda que acontece na fuga, E depois nós vamos ver mais à frente que Davi busca esse menino e ele faz o bem a este homem, Quando ele já é adulto, ele faz o bem a este homem. Ele coloca ele para comer na sua mesa todo dia, porque Davi não queria ser inimigo da família de Saul. Pelo contrário, por amor a Jonatas, Davi queria fazer o bem a Saul e a sua casa. Então no capítulo 5 nós vemos Davi sendo ungido rei sobre todo Israel, todas as tribos então. E então começa uma série de batalhas contra os seus inimigos, que nós já vemos assim há vários livros da Bíblia, vários capítulos, que eram os filisteus, que volta e meia os filisteus queriam de novo conquistar o território de Israel, queriam invadir Israel, queriam escravizar Israel. Então Davi peleia contra eles. Depois nós vemos então Davi realizando um grande sonho seu, que era trazer a arca de volta para Israel, daí então Davi, inclusive um dos grandes feitos de Davi, é a conquista do Monte Sião, onde ele retira os filisteus de lá e ele conquista a cidade de Jerusalém, Então Jerusalém antes se chamava Salém e ele vai chamar ela de Jerusalém, então. E Jerusalém então vai se tornar o território sagrado, o território onde vai se construir o templo, onde vai ter também o palácio de Davi. Davi leva todo o seu reino, o seu governo para o Monte Sião. E esse monte é onde Deus tinha feito aliança com Abraão. Deus disse que de Sião, que ele é o principal monte daquela região, Deus faria, Deus visitaria o seu povo, Deus faria ali aliança com eles. Então, Sião já era um lugar especial para
o povo de Israel. Então Davi leva para lá a arca. No capítulo 6 nós vemos Davi então feliz levando a arca que ele conquistou de volta. Então essa arca que havia passado por um território, por outro, ele traz a arca para a cidade de Jerusalém. Ok? Aquela arca da aliança, aquela que nós falamos que dentro dela tinha, né, um pote cheio de maná, tinha aquela vara de Arão, a vara que Moisés usava para fazer os milagres, e também tinha as tábuas dos 10 mandamentos. Então essa arca representava naquele período a própria presença de Deus no meio dos homens. Ok? A presença de Deus que provê, do Deus que faz milagres e do Deus que é o Deus da palavra, ok? Da lei, da ordem, Deus que põe em ordem as nossas vidas. Né? E quando ele entrou na cidade, Davi entrou com a arca, ele entrou dançando e cantando e pulando de alegria. E a sua esposa, inclusive, o desprezou por isso. Ela disse, aí ó, olha Davi fazendo fiasco, dançando no meio do povo, ele é o rei. Mas ela não entendia que ele estava dançando de alegria, né? Ele estava dançando junto com o povo e com a multidão de Israel, dançando na presença de Deus. E depois Davi repreende ela, né? A sua esposa Mical, que era filha de Saul. Davi repreende ela, né? Deus então faz uma aliança com Davi, né? Ele faz um culto solene, Deus fala com ele, Deus faz uma aliança com ele e com a casa dele, dizendo que nas gerações de Davi, Deus iria manter o reino de Israel, né? Nos filhos, nos netos, nos bisnetos, e isso se cumpre, né? Apesar de que depois é dividido entre, né, 2 filhos, lá na frente, entre 2 netos de Davi, acontece uma divisão. Mas o fato é que sempre ficou na família de Davi as gerações do reino de Israel. E aqui no capítulo 8 mostra diversas vitórias que Davi teve, né? E depois no capítulo 9 nós vemos a bondade de Davi com o filho de Jonatas, que é, né, Mefibosete, aquele menino que eu falei que havia né, caído na fuga, né, que a sua ama carregando ele deixou ele cair quando fugia, né, da notícia de que seu pai havia morrido. Então ele quebra as pernas e agora ele é levado de volta para o palácio. Davi manda buscar ele lá em Lodebar, que era uma cidade arrasada, uma cidade pobre, miserável, onde ele vivia, e ele manda buscar esse Mefibosete. Então Davi cumpre a sua promessa com Jonatas de que ele cuidaria dos filhos dele, né, dos filhos de Jonatas. Então o único filho de Jonatas que estava vivo era Mefibosete. Então ele vai lá e cuida deste menino, né, agora já um homem. E diz que Mefibosete achava que Davi estava chamando ele lá no palácio para matá-lo. Mas não, Davi estava chamando ele para dizer, você vai a partir de hoje comer na minha mesa todo dia, você vai morar no palácio, eu vou cuidar de você. Então é interessante que isso também representa um ato de Deus que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes os problemas da vida, os percalços, os nossos próprios pecados ou os pecados da nossa família nos trazem prejuízo e nós podemos perder até as forças para caminhar, para viver por pernas próprias, como esse menino, né, que não tinha o movimento das pernas. Mas Davi representa Deus, porque Deus nos chama à sua mesa. Deus diz, olha, não importa o que teus pais fizeram, o que teus avós fizeram, eu olho para você e eu convido você a sentar à mesa comigo. Esse sentar à mesa representa a ceia do Senhor, representa nós estarmos diante de Deus, na presença de Deus, e podemos desfrutar de tudo que Deus tem para nós, né? Davi, então, no capítulo 10, nós vemos ele derrotando os amonitas, os sírios, né, outras guerras, então. E no capítulo 11 acontece algo, então, muito triste na vida de Davi, que vai trazer consequências muito ruins, depois nós vamos ver em todos os capítulos seguintes. Vai manchar a vida de Davi. Até que Davi nós vemos com poucos erros, poucas falhas, mas aqui Davi comete um pecado terrível. Ele deseja uma mulher que não é dele, que é de um soldado chamado Urias. Essa mulher chamava Batseba. Davi estava, diz ali que na época em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. Aí começa o erro. Davi devia estar na batalha junto com o povo, mas ele ficou em casa. Diz que dormiu até tarde, acordou. Então ele estava preguiçoso, largado. Então ele foi olhar e ele viu da janela do palácio uma mulher tomando banho. E ele não só viu, mas desejou, cobiçou e tramou um plano para levá-la para o seu palácio. Ele manda servos irem lá levarem presentes e convidarem ela. Ela vem e ele então tem relações com ela, comete pecado com ela. O que acontece? Depois de um tempo ela fica grávida.
E aí Davi tenta fazer um jeito para parecer que o filho é dela com o marido. Então o marido está na guerra lutando, na guerra que ele devia estar. Ele chama o marido, diz assim: eu vou te dar uma folga, cara, fica em casa uns dias, né? Você é um soldado muito bom. Mas o homem, ao invés de ir para casa, o homem diz: não, eu não vou para casa. Eu não vou deitar com a minha esposa enquanto meus irmãos, meus colegas estão lá lutando e sofrendo na guerra. Eu vou ficar aqui. Ele ficou na porta do palácio de guarda, dizendo: eu não vou. Urias mostra a firmeza de um homem que sabia o seu papel no meio do seu povo, né? E que não relaxava enquanto via os seus irmãos sofrendo. Urias fez o que Davi devia ter feito. Então, nós vemos que ele manda o homem de volta para o fronte de batalha, e ele manda uma carta com o homem. E certamente Urias não sabia ler, ou pela honra ele não abriu a carta, mas nessa carta dizia para o chefe que deveria colocar Urias na primeira fileira para lutar e morrer contra os filisteus. E assim Urias morre, na verdade assassinado por Davi. Ele deixou os filisteus fazerem aquilo que Davi queria. Então no capítulo 12 nós vemos um profeta. E depois disso Davi se casa com Batseba e assume o filho, né? Todo mundo sabia no palácio o que estava acontecendo, porém o povo não sabia. Mas Deus revelou isso a um profeta chamado Natã. No capítulo 12 nós vemos Natã vindo e repreendendo Davi. Natã usa primeiro de uma figura. Ele diz: olha, era uma vez dois homens, um tinha muitas ovelhas e um só tinha uma ovelhinha, que ele dormia com ela na cama, gostava muito dela, tratava como se fosse um cachorrinho de estimação. Porém aquele homem que tinha muitas ovelhas recebeu visita e não quis matar nenhuma das suas, mas foi lá e roubou a ovelha do outro e matou a ovelha do outro. O que faremos com esse homem? E aí Davi diz: vamos matar esse homem é terrível, pois tirou o único animalzinho daquele outro. Daí Natã diz: Deus manda dizer: este homem é você, Davi, porque você tirou a mulher daquele outro. Você tem um palácio, você pode ter o que você quiser, você tirou a mulher e ainda matou o homem. Você é assassino, Davi. E aí Davi cai em si do que ele fez. Ele se arrepende, ele começa a chorar e clamar. E o que acontece? A bebezinha que nasceu, uma menina, acaba adoecendo. Davi entende que isso é, então, por causa dos seus pecados, ele chora por ela muitos dias, ele fica em jejum no chão, chorando, até que ela morre. Quando ela morre, ele para de chorar. Então ele se veste, toma um banho, se veste e vai à presença de Deus, né? Enterra a menina e recomeça a sua vida. Nós temos nos Salmos um salmo que representa esse momento que Davi viveu, né? Esse momento em que Davi viveu e que ele chorou, né, diante de Deus, e ele pediu a Deus a oportunidade, né, a oportunidade de ser reconstituído a sua alegria da salvação, que ele pudesse voltar ao povo de Deus, que ele pudesse voltar às promessas que Deus tinha antes, né? Lá no livro de Salmos nós vamos ver vários salmos de Davi, nós vamos ver inclusive este salmo que Davi escreveu, né, falando, pedindo perdão a Deus, né, pedindo que Deus o purificasse, que Deus o lavasse, que Deus esquecesse o seu pecado, né? Mas ele sabia que ele tinha pecado. Ele disse: Senhor, pequei contra ti eu pequei, né? E o meu pecado está diante de mim todos os dias. Então Davi reconhece, né? E isso também se torna um ponto positivo, mas Davi vai ver várias coisas terríveis acontecendo a partir de então. Davi tinha muitos filhos e certamente os filhos viram o exemplo do pai. Um pai que não respeitou a mulher do outro, um pai que não foi fiel às alianças com Deus. Ele certamente colheu os frutos disso. Tem um filho dele chamado Amnon e ele vai cometer incesto, ele vai tomar uma de suas irmãs, né? E vai chamada Tamar, né? Ele vai tomar ela e vai ter relações com ela. E aí começa toda uma vingança. Absalão, que é um dos outros filhos de Davi, acaba matando Amnon. Absalão, né? Então ele vem para Jerusalém, ele volta, né, para Jerusalém, porque primeiro ele foge, né? E depois Absalão se revolta contra o seu pai. Esse próprio filho que vingou a irmã, que foi, né, ultrajada, agora que matou o irmão, agora ele quer matar o pai. E Davi tem que fugir para o deserto. Novamente Davi foge para o deserto. E ele então vai passar uma série de dificuldades, né, por causa desse filho Absalão. Esse filho que era o mais velho, ele queria se adiantar e tomar o trono do pai.
Então o que ele passou, a mesma coisa que Davi passou nas mãos de Saul, ele vai passar nas mãos do seu filho Absalão. Então nós vemos, né, uma série de acontecimentos aqui ao decorrer desses próximos capítulos 16, 17, 18, né? Davi acaba vencendo, o exército de Davi acaba vencendo o exército de Absalão. Então, né, Absalão acaba morrendo, né? Indo Absalão, diz no 2 Samuel 18, 9, indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Então Absalão ficou pendurado pela cabeça, né? E ali ele foi morto. Davi chora amargamente a morte do seu filho Absalão, apesar de tudo que Absalão fez de mal, né? Nós vemos aqui depois Joabe reprovando Davi, né, pelos seus erros, né? Davi volta então para Jerusalém no capítulo 19 e ele assume de novo, né, na verdade o reino que ele nunca deixou de ser rei, né? Nós temos aqui então uma série de questões ligadas a essa traição. Várias pessoas traíram Davi junto, apoiaram Absalão, outros ficaram a favor de Davi, e tem toda a história da reconstrução do reinado de Davi, né? Os oficiais, porque também se dividiram, né? E no capítulo 22 nós vemos Davi então dando graças a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Deus fez na sua vida. No capítulo 23 nós temos as últimas palavras de Davi, mas daí aqui Davi ainda não morre, né? Nós vemos que Davi teve um filho, né, com a Batseba, que é aquela mulher que ele tomou de Urias, que foi, que vai ser o próximo rei de Israel, né? Salomão. E este filho que ele teve com aquela mulher que ele havia tomado do outro, que ele casou com ela, ele vai depois herdar o reino de Davi, porque Absalão, então aquele filho que seria naturalmente o próximo rei, estava morto porque se voltou contra o pai. E no final aqui mostra ainda uma situação bem trágica. Capítulo 24, Davi tenta fazer um censo, um recenseamento para saber quantas pessoas tem em Israel, quantos soldados, e Deus vai lá e repreende Davi e acaba até castigando Davi por isso. Então você pergunta, mas por que Deus castigou Davi por tentar fazer um censo? Eu já me perguntei isso várias vezes. Não é pelo censo em si, porque várias vezes Deus permitiu e até mandou fazerem censos em Israel para saber quantas pessoas tinham. Mas aqui era por causa da intenção do coração de Davi. Davi queria ter uma segurança na quantidade de soldados que ele teria. Davi queria ter uma segurança numérica. Ele queria ter, a intenção do coração dele era ter uma segurança, né, em números, enquanto a segurança dele devia estar em Deus. A história de Davi nos mostra um homem humano que teve erros e acertos, que acertou muito no início da sua vida, mas que no final, quando parecia que tudo estava bom, quando ele conquistou o reino, quando estava tudo certo, ele fraquejou, porque ele se acomodou. E aí ele cometeu pecados e ele sofreu grandes consequências na sua família. Porém, Deus restituiu a ele a alegria da salvação, como ele pediu. Deus restituiu a ele, né, o trono, e ele reconstruiu a sua família. Mostra também que Deus é Deus de reconstrução. Mostra também que Deus é Deus de fidelidade, pois Deus tinha prometido a Davi que daria aos seus filhos e às suas gerações o reino perpetuamente. E através de Salomão, seu filho, Deus vai perpetuar esse trono. Então nós vemos em Davi um homem com erros e com acertos, mas sempre com o coração pronto a se arrepender. Davi não mandou matar o profeta que veio repreendê-lo, ele aceitou a repreensão. Se alguém vem repreender você por algo que você fez de errado, aceite a repreensão. Aceite e se arrependa de todo o coração se você de fato cometeu algo errado. Mas entenda que logo ali está a misericórdia de Deus. E Deus está permitindo isso para que você mude e para que você possa ser transformado pela presença dele. Vamos aprender mais lendo 2 Samuel. Deus abençoe você. Até amanhã.